TC News. Não tem como operar sem. Fala pessoal, começando aqui mais um TCcast. A gente ajustou um pouco o horário aqui do TCcast, era pedidos aí do nosso querido público. Então vamos começar aqui. A ideia aqui é a gente debater algumas teses aí. A gente vai estar hoje aí com o Marques, com o Kevin e com o Júlio também, tá? Fala pessoal, boa noite. Opa, tô aqui. E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Mais um TCcast, vamos começando agora. Kevin e Júlio já devem ter entrado, a gente toca aí. Esse, como eu falei para vocês no Master, a gente vai fazer agora a partir de 6h30, né, fazer esse teste. E com convidado externo também vai ser assim nos próximos. Boa, Marques. Bom, vou puxar aqui, começar aí. O pessoal já tá entrando aí, o Ricardo tá online, tem mais gente online aí. Bom, pessoal, vou passar a minha cabeça aqui para vocês. Acho que a gente voltou a um mercado racional, né? A gente vê a bolsa fazendo o mercado, né, fazendo contas novamente, né? A gente olha aí algumas empresas, o pessoal já comentando alguns reports, né? Então o mercado, ele tá caminhando para uma normalidade, né? Depois de todo esse ruído que a gente passou aí com o governo, né? De fiscal, acho que nem precisa entrar nesse ponto aqui, tá? O bom é isso, né? A gente tem no Brasil empresas aí que sobrevivem, mesmo com esse caos aí do governo, né? A gente teve aí também uma boa acalmada nos juros e dólar, né? Isso ajuda aí o mercado, ele sair do pânico, né? Então, pô, um dólar a 5,90, que parecia um sonho, né? Já tá meio que entrando na realidade. Juros um pouco mais calmos, né? Então, e a gente vai entrar agora na temporada de balanços, tá? E assim, olhando também o reporte de sell sites recentes, né? A gente vê que o pessoal já começou a olhar Brasil, né? Acho que dá para dar o exemplo aí de Itaú, que o BS recomendou compra, né? Falando que os múltiplos já estavam muito amassados. Braskem teve o relatório também do BofA, né? Então, o movimento recente que a gente vê é aquele movimento de acomodação, tá? Bom, aqui na minha carteira as coisas seguem bem parecidas, tá? Aumentei um pouquinho de Sanepar. Acho que o destaque aí da semana para a gente comentar é Braskem, né? Teve uma descompressão muito boa, né? Devido ao relatório do BofA, né? Que deu um upgrade na companhia de venda para neutro. E o BofA, ele tem números fracos, né? Na minha opinião. O Santander ali tem um número melhor, tá? Eles acham, inclusive, que o ciclo pode demorar mais para melhorar. A companhia, ela acha que o ciclo vai seguir melhorando, tá? E a gente vê também uma organização na companhia, né? Algumas entrevistas aí que o CEO deu. É um cara, assim, que tem experiência na empresa, né? Ele vem reorganizando, cortando diretorias, tá? Então, acho que, assim, é uma tese bem legal. Assim, o preço que bateu, próximo ali dos R$10, chega a ser uma piada, né? A companhia bater 10 bi. Não tem sentido nenhum, tá? Então a gente vê as coisas aí caminhando para normalização, tá? Comentar aqui também, acho que uma coisa bem legal da gente falar, a gente vê um desmonte muito forte no dólar, né? A alta recente do dólar, que a gente viu lá dos 5,30 para os 6,30, o estudo da WHG fala aí que 60% mais ou menos foi efeito interno, né? E 40%, assim, não tem a conta exata, né? Em torno de 40% externo, né? Acho que esse externo tá fechando, né? Gringo começou a fazer conta, viu que o carrego ficou legal para o Brasil, então isso ajudou bastante, tá? E se a gente, assim, pelo menos a minha opinião, aí queria a opinião aí também dos nossos queridos guerreiros aí, o Marcos, o Kevin, o Júlio, se a gente tiver uma melhora de fluxo global para emergentes, né, o Brasil acho que ele deve surfar bem, né? Porque assim, trigger interno a gente não tem, né? A gente tem um governo ruim, lento, que só faz besteira, né? Hoje saiu esse negócio dos alimentos aí, assim, um péssimo momento para puxar um assunto desse, né? O governo que já vinha sendo machucado e a oposição, na minha opinião, tá fraca até, né? Porque dava para bater ainda mais no governo, né? E assim, então a gente tem, na minha opinião, esse trigger, né, que seria um trigger macro, né, da gente ter uma melhora para emergentes, e Brasil, com o momento que tá, né, ele pode surfar muito bem, né, porque as coisas estão arrumadinhas, o técnico tá favorável, né, você vê que a bolsa subiu, mas mesmo assim a gente vê muito pessimismo,
Então acho que qualquer rebarba de fluxo ali a gente pode ver um Brasil surfando muito bem, tá? Eu tô com essa cabeça. A minha carteira aí, como vocês sabem, eu dei uma virada aí para empresas mais qualities, né? Empresas aí que já pagam dividendos, você tem um carrego mais tranquilo à frente, né? Até porque a gente está num mercado mais difícil. Bom, é isso aqui, galera. Acho que não tem mais nenhuma novidade assim para comentar. Se vocês quiserem algum assunto aí ou tese aí, podem mandar no chat e a gente vai puxando aqui conforme o andar do programa. São bem novidade, mas que ajudam a gente digerir um pouco e entender o mercado. Muito se fala, né, a gente vê isso o dia inteiro, seja nas redes, no Master, que não tem motivo para melhorar o mercado, né? Eu vinha dizendo que ele ia melhorar, ainda acho que vai melhorar mais, mesmo sem ter nenhuma medida fiscal nova, que eu acho que não vai ter. E eu explico isso, né? Não é um chute que eu dou para o alto. Mas antes de chegar nessa explicação, vamos dar uma olhada no que a gente tem visto de novo em Brasil e fora. A gente viu que a curva de juros fechou um pouco, né? Um pouco é porque tinha aberto muito, né? Fechou uns 200 pontos praticamente, mas o que tinha aberto, né, acaba sendo pouco. A inclinação ainda está ruim, aí ele está dizendo que os juros vai ser 15 para sempre, né, por assim dizer. Eu falo para sempre, né, que é os próximos 10 anos, que é algo que, na minha opinião, é pouco razoável, né? Não tem como o Tesouro ficar emitindo taxa pré a 7, 8%, que é o que está na NTNB por vários anos, né? Vai dar uma insolvência, isso não funciona. Historicamente, isso não acontece também. Tem até aqueles estudos, né, de quanto tempo fica em cada taxa, né? A gente está a 2 vezes padrões da média dos últimos 20 anos, que é basicamente a história do plano real. Então a gente está ainda nesse momento de estresse. E mesmo assim, como o Massa disse, o mercado ele não está, ele está respirando, né? Tem vários ativos que sim são mais pesados, né, por vários fatores, um KD muito mais alto, tem papéis que vão ter dificuldade de subir, mas a gente vê outros, né, que já estão subindo no ano de 5 a 20%, dependendo do beta, né? Então tem bastante coisa com vida própria e o stock picking nessas horas é muito importante. Agora tem alguns pontos. Por exemplo, a inflação implícita quase não fechou. O prêmio da NTNB está muito alto. E é muito curioso, a gente está vendo o mercado já melhorando antes do prêmio da NTNB melhorar. Né? Geralmente o prêmio da NTNB tem que fechar. A gente viu um excesso de juros fechando. Ontem, inclusive, teve narrativa, inclusive, de gestor renomado falando que a NTNB abriu porque teve cartinha do IBGE falando do Postman. Não, o Postman é um idiota, né? Ele é um gestor ruim, mas nenhum técnico do IBGE, e depois deixaram claro isso, disseram que acham que tem fraude ali, né? Pelo contrário, eles reiteraram ali a segurança dos dados. Inclusive, quando a gente olha o IPC do ano passado da FGV, ficou em 4%, 4,2%, ante um IPCA de 4,8%, né? Então a gente vê umas desculpas ainda meio esquisitas. E muita gente cética que esse mercado pode melhorar. Aí volta para a questão do fluxo que o Massa perguntou, né? Que tem que ter esse fluxo de fora para entrar dinheiro novo. Aí a gente fala de China. Hoje foi um pregão interessante, porque foi um pregão muito ruim para a China ontem. Eu achava que ia ser bom. Eu tenho exposição à China aqui via PDD, e a gente sabe que no Brasil tem um setor, que é o IMAT, né, que são materiais básicos, que surfa diretamente China. Envolve principalmente metálicas, né, Vale, CSN, Usiminas, são próteses de China. E esse setor hoje caiu quase 2%, que é 1,8%. E mesmo assim o Ibov ficou bem. O dólar caiu pra caramba hoje, sem notícia, né, fatores naturais de emissão de dívida, fluxo, juros melhorou um pouquinho, e a gente está vendo esse mercado melhor. E eu achei principalmente interessante o mercado aqui ficar bom, apesar da China ruim. E eu não acho que essa China fique passando, né? Depois o Kevin pode falar de China. Eu acho que é um pouco para terminar, maus olhos não, né? Hoje saiu esse negócio que é esquisito, né? O governo não tem que fazer nada, óbvio. Falando de inflação de alimentos, está preocupado. Mas, massa, imagina, se esses caras falam de taxar a exportação. O Ibov cai 5 no dia, entendeu? Sim. Eles estão falando de medidas que não tem resultado assim, se for ter alguma eficácia 0,001, mas não fede nem cheira, só para dizer que fez alguma coisa, sabe? Então, se eles querem brincar disso, para dizer que estão trabalhando, eu acho ótimo. Porque efeito prático tem quase zero e não é nocivo. Não tem uma, assim, não estão colocando dinheiro em nada, não tem
uma intervenção direta, sabe? Se fosse tipo o que a Argentina já fez algumas vezes no passado, né? Taxar a exportação e, putz, o mercado ia voltar pro lucro na mesma hora. Então eu fico contente de ver que não tem nada disso sendo ventilado. E ontem, não anteontem, não tenho certeza, o pessoal falando mal de novo, mas cara, no Master o pessoal vê, como eu tenho minhas opiniões contra o governo, né? Mas quando eu pesco algo positivo, eu falo. O Lula reconheceu que um dos problemas da inflação é a atividade forte. Cara, o que a Glaze tuita o dia inteiro, esse pessoal fala o dia inteiro, que o que eles mais querem é PIB para cima, né? Isso é a foto deles. E o Lula reconheceu que a atividade muito forte é uma das causas da inflação. E sim, ele está certo, é uma das causas da inflação, né? O hiato está positivo, o juro neutro subiu. Não sei se foi o Galípolo que mostrou isso para ele, o RCN, o Haddad, mas é um reconhecimento muito importante, né? Porque, a priori, o que esses caras pensam? Vou combater qualquer problema com mais dinheiro, que melhora a atividade, né? Que é o via fiscal ou parafiscal, a inflação piora. Se ele reconhece que a atividade está sendo um problema, é um passo muito importante, na minha opinião, porque a atividade vai cair com crédito mais escasso, crédito mais caro. Se a atividade cai, a inflação de serviços no tempo vai cair e a reancoragem da inflação vai acontecer. Aí esses juros vai fechar a NTNB também. Eu acho que o caminho é esse. Então, a gente está num mercado mais saudável. Para mim é isso, resumidamente. Depois a gente fala de papel. Boa. Vai lá, Kevinho. Boa, vamos lá. Agora em 4K aqui, controlados pelo Andrezão e pelo Massa. Cara, eu vou me limitar bastante para falar de Brasil, que eu acho que já falaram bem. Acho que o que eu tenho só para trazer de Brasil, eu vi uma discussão ali, não discussão, não, um debate ali nos canais, em relação se a bolsa cairia ou não, se a economia desacelerasse. E o Fernando tem esse ponto que eu concordo bastante, né? Racionalmente, o custo de capital cair, né? Ou seja, os juros caindo, deveria ser muito mais relevante para os papéis hoje do que uma queda de uma expectativa de lucro, né? Isso deveria fazer muito mais preço. Então, se a economia desacelerasse, mas como consequência a gente tivesse esses juros para baixo, a bolsa deveria andar, resumidamente. Só que eu não acho que isso vai acontecer, porque, enfim, é um pouco daquilo, né? A bolsa dificilmente anda com a economia desacelerando, né? Eu nunca vi, pelo menos. Sempre tem aquele momento de pânico, os juros começam a cair e a galera meio que entra em sell-off. Então, assim, eu acho, tá? Por mais que seja um racional correto, eu acho que a bolsa ainda cairia com uma economia um pouco mais fraca, tá? Então, assim, de Brasil é um pouco disso. Não tenho muitas novidades, eu estou mais esperando que essa política monetária comece a fazer efeito e eu acho que vai, tá? E aí lá de fora tem algumas coisas, né? Acho que primeiro esses primeiros pregões de China, né? O Trump ele veio com 10% de tarifa, que deveria ser muito bom. 10% é meio que, digamos, o cenário bullish para tudo, né? Se a gente tiver 10% de tarifa para tudo, tá ótimo, né, no cenário atual. Mas eu acho que China, enfim, eu acho que esse conflito ele ainda vai agravar e o mercado também eu acho que está com essa expectativa, porque dificilmente eu acredito que a gente vai nesse tom amistoso por muito tempo. Eu acho que o Trump ele, em algum momento vai apertar o cerco para a China vai responder, porque, enfim, faz parte do jogo, é a teoria dos jogos, né? Então, ninguém apanha calado, a China obviamente vai responder. Então, eu acho que em algum momento esse cenário China e Estados Unidos vai se agravar. Talvez o mercado esteja nessa expectativa, né? Por isso que a gente não tem uma melhora tão significativa ainda. Mas, por outro lado, eu postei no Master hoje, né, que o fundo norueguês, que é um dos maiores fundos do mundo, né, tem quase 2 trilhões de dólares em gestão, estão empolgados com China, né? Eles têm falado de essa venda de US, principalmente nas Big Techs, né? Eles acham que já está muito precificada e eles acham que China é um bom lugar para estar comprado agora. Então, assim, é um fundo importantíssimo, é um cara relevante falando, né, desse cenário que a gente vem ressaltando. Então, eu achei legal ele vir com esse racional e amanhã a gente tem uma conferência da China
marcada do governo, que assim, saem os boatos que eles podem sair jogar estímulos, tá? Então a gente pode ter algum anúncio de estímulos aí amanhã em China e isso pode fazer mais preço, né? A expectativa do mercado está bem alta com estímulos para a China esse ano. Em geral, assim, o sell-side acredita que a China pode gerar até 10% do PIB em estímulos, né? Que é coisa pra caramba. Então, assim, eu continuo otimista com a China. Eu acho que isso vai acabar fazendo mais preço do que tarifa ou qualquer coisa do tipo ao longo do ano, assim, né? Óbvio, uma notícia de tarifa faz preço no dia, né? Mas eu acho que ao longo do ano, essa questão da economia da China melhorando, os incentivos, eu acho que isso, o valuation, né, que está muito barato, eu acho que isso vai acabar sendo mais relevante para o preço. E aí, pensando em Estados Unidos, né, que tá difícil, né, a gente voltou a fazer o time high hoje, mas pensando em Estados Unidos, assim, eu não consegui mudar a cabeça ainda, né, eu acho que os valuations estão todos muito esticados, eu tô com dois cenários na cabeça para os Estados Unidos e eu não vejo nenhum dos dois como positivo, né. Um é um cenário que eu acho que o risco dessa inflação cair para baixo da meta do Fed pode ser alta, porque a gente teve esse cenário onde os juros lá fora subiu bem nesses últimos meses, desde que o Fed começou a cortar, e isso é contracionista. A gente viu também que o próprio Waller, o Gosby, eles mesmos falaram, né, que se a gente pega os dados de inflação nos mais recentes, né, não, excluindo principalmente aquele começo do ano passado, que teve dados de inflação um pouco mais altos, teve uns picos ali, se a gente pega os mais recentes, a gente já está rodando abaixo da meta do Fed, 7,2%. Então, isso pode ser um sinal de que a economia está desacelerando, de que a inflação já está com risco de ficar abaixo da meta e a gente deveria cortar juros lá fora, né? Por outro lado, essa vitória do Trump trouxe um baita animal spirits para o mercado, né? O mercado ficou extremamente empolgado com a vitória do Trump. A gente vê essa empolgação se estender também para o lado empresarial, bolsa, mercado subiram. Isso acaba puxando a economia também, né? Portanto, a gente teve esse dado de payroll forte em janeiro agora, e eu acho que o Massa matou, né? Quando ele falou que, cara, foi porque o Trump ganhou, né? E aí as pessoas já se aceleram, começam a contratar antes, já começa a ter mais perspectiva de que a economia vai ficar mais forte com o Trump, que as coisas vão melhorar, o empresário fica otimista. Então a gente começa a ver dados melhores. Então eu acho que assim, pode ser que esse vitória do Trump, com mais esses últimos anúncios que ele fez de trazer 500 bilhões de dólares em investimento para inteligência artificial nos Estados Unidos, juntando ali o SoftBank com a OpenAI, trazendo o TikTok para dentro dos Estados Unidos via o Elon Musk, enfim, todos esses anúncios, né, taxando em 10%, né, em vez de 60%, a China, que é o que ele tinha ventilado da primeira vez. Então, acho que tudo isso tem sido bem bullish. E o mercado sobe, né, a economia dá um boom, e se a gente for por esse cenário de que a economia vai ficar mais forte, então a gente pode ter juros lá fora mais alto. E isso também não é positivo. Então, assim, eu acho que todos os caminhos aqui para a Bolsa Americana leva para um cenário onde a gente vai ter queda de lucros, eventualmente, a gente vai ter queda de lucros com múltiplos muito altos. Então, eu continuo achando que, enfim, Bolsa Americana ou é para ficar de fora, ou, enfim, se você é louco igual eu, fica vendido. Mas, assim, a cabeça é um pouco essa, tá? E eu ainda não mudei, continuo na mesma posição. Tô com aquele short de Tesla ainda. Eu acho que ainda pode perder um pouco o momento aí. E eu acho que vai ser o principal alvo, né, desse conflito China e Estados Unidos. Quando a China quiser bater, né, nos Estados Unidos, acho que a Tesla vai ser um veículo perfeito, né, para o governo conseguir bater no Trump, porque atinge diretamente o empresário mais próximo dele. E a Tesla depende muito da China para crescer, porque é basicamente a principal lugar do mundo onde a Tesla tem espaço para crescer hoje.
Então, assim, continuo achando que é um bom short, porque quando esse conflito apertar, eu acho que a empresa é uma das que mais vai sofrer. Boa, Kevin. Vai lá, Júlio. Passa aí um pouco da sua cabeça. Ah, ele caiu, tá? O Júlio caiu. Bom, acho que dá pra gente já ir indo para perguntas aí, pessoal. Se alguém tiver, pode ir mandando no chat aí. A gente vai puxando as teses aqui, tá? Sobre economia ali, eu concordo, tá? Acho que eu vi alguns reports, né? Pessoal comentando no Twitter sobre isso, né? Sobre um aquecimento da economia. Acho que me lembra um pouco o Brasil, né? Quando o Bolsonaro ganhou e também quando o PT ganhou, né? Você teve tanto o pessoal acelerando investimentos, porque tinha um governo técnico, técnico, e depois o pessoal tirando o pé, né? Por causa do governo aí com, assim, mais, vamos dizer assim, com uma expectativa pior, né? Então, isso reflete bastante lá, na minha opinião, tá? E vai ser bem curioso aí como é que eles vão ajustar esse déficit, né? Porque o Trump ali junto com o Elon, eles querem reduzir o déficit, né? Anunciaram um pacote, né? Anunciaram um pacote não, né? A expectativa deles é cortar 2 trilhões, mas você tem muito gasto do governo ali que está segurando a atividade. Então eles vão ter que equilibrar prato ali para reduzir o déficit, né? E não deixar a atividade deitar. Bom, alguém olha soja 3. Rodrigo, essa eu não acompanho. Não sei se o Marcos consegue passar um pouco a visão dele. Eu tava olhando 300, mas acabou que andou bem esse papel recente, né? Alguns meses atrás acabei não entrando. A gente tem no Cosmos, uma das poucas posições de Brasil do Cosmos, o Buca, que acompanha, tá, especificamente, ele gosta bem. Eu não vou poder comentar, cara, em específico, que eu não acompanho, tá? Mas eu peço pro Buca depois comentar um pouquinho sobre a tese. A gente tem lá. Quem tiver outra pergunta de papel, pode falar, senão a gente vai puxando aqui. Que mais? Ô, Kevin, vai. Vamos. Você tem que falar um papel, cara. Você tem que estar de olho em alguma coisa que não seja evento. Se você fosse comprar alguma coisa, sem ser de evento, o que você compraria hoje, Kevin? Bom, eu tenho a minha listinha para quando eu achar que é o momento de entrar em Brasil. Cara, hoje eu tenho umas high betas que eu acho que poderiam andar muito forte se a gente tivesse essa queda de juros, que é clássico, né? Movida, Simpar e Anima. Essas três eu acho que são porradas se a gente tiver uns juros caindo. Acho que Anima talvez é uma que o mercado não está olhando tanto, mas enfim, eu acho que a empresa está entregando, ela está alavancada, mas ela é menos arriscada, eu diria, do que esse cenário de Movida e Simpar. Então eu gosto de Anima por conta da alavancagem e nesse cenário de juros caindo deveria andar. A Movida e a Simpar, assim, eu gosto delas, mas é um pouco difícil, porque no cenário de juros caindo, com a economia desacelerando, não sei se elas andariam forte, entendeu? Esse é um pouco o meu ponto de ser a economia desacelerada, se a bolsa anda. Eu acho que talvez elas tenham um espaçozinho ainda para baixo antes de subir. Mas, enfim, sei lá, vamos dizer que por algum motivo o cenário mude e a gente veja que os juros vai cair. Essas três eu acho que são as mais high beta, mais porrada para ter. Fora elas, outros papéis que eu gosto bastante por fundamento e que eu vejo menos arriscado para ter nesse momento, que seriam, sei lá, os mais fundamentalistas assim para segurar, Braskem e CA. Braskem, apesar dessa alta, eu ainda acho que está muito barata. E CA também, enfim, aí está 8 e pouco agora, né? Também subiu bem aí das mínimas, mas é outro papel que eu acho que vai surfar muito bem esse momento. Pensando em varejo, eu acho que é a que melhor vai performar, de resultado mesmo. Eu acho que vai entregar uns bons resultados e é aquele tipo de papel que eu acho que quando a gente virar a chavezinha para o Brasil, é o papel que vai correr. É o papel do setor que vai correr. Então, acho que C&A e Braskem, principalmente aí por fundamento, eu estou de olho nessas duas também. Boa. Boa, o Júlio voltou aí. Júlio, quiser passar um pouco aí do seu racional, você tá olhando, faz tempo aí que você não participa aqui do TCcast, tem alguma empresa aí que você tá, que a gente viu o mercado inteiro amassado, né? Eu sei que você mexe pouco na carteira, tem alguma empresa aí que tá te chamando a atenção?
Boa. Fui estopado aqui pela energia, mas voltei. Cara, assim, acho que primeiramente dá para passar acho que um playbook de Brasil, né? A gente sabe que o momento não é tão bom, né? Trazendo uma percepção de mercado aqui, né, sobre o nosso problema fiscal. Hoje a gente tem uma combinação de três fatores, né, que deixa assim a questão de Brasil bem difícil. Primeiro, uma dívida excessiva, um déficit ali que garante aí que o endividamento elevado ele continue crescendo, né, e um orçamento ali muito engessado, né, que deixa difícil a diminuição desse déficit, né, que a gente tem hoje aí no Brasil, né. E, assim, óbvio, a gente tem o componente PIB, né, potencial aqui, que, assim, se a gente tiver um PIB de fato crescente, é bem plausível que o Brasil consiga manter esse endividamento público alto, sem a necessidade de entregar um superávit fiscal ali, a certo ponto, significativo, né, porque o PIB ali é maior do que o custo da dívida, ele faz esse contrapeso positivo. Massa, Fernando e Ulig. Então, assim, dito isso, eu acho que boa parte desse risco, né, já foi um pouco colocado aí, né, na curva, né, os papéis também já sofreram boa penalização, né, no mercado, não só o que está ruim, né, acho que a gente teve umas entrevistas aí recentes também, né, com gestores e corroboraram, né, que muita coisa boa que caiu na bolsa, né, assim, caiu mais por fluxo mesmo, né, o gringo saindo de Brasil, né, por conta dessa incerteza fiscal como um todo, né, e claro, o macro também lá fora, né, que não ajuda bem, né, mas assim, são ativos que vão sobreviver, né, independentemente arrisco a dizer, né, independentemente do cenário de Brasil, que a gente veja aí para frente, né? Óbvio, a gente não dá para chegar num cenário de inflação a 10,5 novamente, né? Balança comercial caindo, enfim, aquele status quo de novo 2015 e 2016, que é o que eu acho que não vai acontecer, né, Massa? Então, assim, eu acho que tem muita coisa boa que caiu, que eu acho que dá para a gente peneirar aí e que dá para ter um alfa legal na carteira, né? Então, aqui dentro, eu já carrego alguns prejuízos, né? Assim, eu tenho uma participação pequena em Minerva, eu tenho uma participação pequena em Auren, são cases aí mais de reestruturação, né? Mas uma convicção boa aqui que eu tenho para 2025, né? Além dessas, eu acho que a Cirela, né, uma incorporadora aí, Qualis, né, do Ibov, e assim, ela foi muito penalizada no curto prazo, né, um papel barato, né, em termos de múltiplo. Quando você olha o micro da empresa, ele está muito bem encaixado, né, porque é uma empresa ali que ela, assim, apesar de ser um ramo, né, cíclico, né, um ramo de construção civil, ela é uma empresa que está dentro do alta renda ali, né, média alta renda de forma geral. Ela tem um residual também em baixa renda, mas grande parte ali da receita da empresa, né, está atrelada aí à média e alta renda. Então, acho que a gente já tem uma proteção aqui significativa, né, quanto a isso. A empresa já entregou, né, a grade de 25 ali praticamente, então tudo que ela está lançando, né, os projetos que vão acontecer em 25 praticamente já foram vendidos ali, né, e mais da metade já foi pago. Então, assim, é muito difícil a gente ver esse ROI da Cirela aí, que é acima do custo de capital hoje, né, de Brasil, ele declinar de forma firme, né, mesmo se o cenário de Brasil não ser tão bom, né, esse PIB da gente aí frustrar, por exemplo, né, a inflação aumentar mais um pouquinho, né, Massa? Então, acho que é um case legal, né, não é o único que eu vejo aqui, tá, é um dos, acho que dá para falar um pouco também da 300, né, a 300 a gente falou muito ali na live do começo do ano, né, que assim, é uma empresa que está dentro de um setor resiliente, né? Assim, ela tem uma diversificação em termos de receita, né? Porque a resiliência da operação da 300, a meu ver, né, é diferente da soja, por exemplo, da Boa Safra, né? Que é mais ali a venda de sementes, né? A 300 ela tem uma estratégia mais integrada, né? Então, ela tem o varejo, a parte de trading, né? Ela consegue ali arbitrar preços e também trabalha com processamento de grãos, né, na indústria. Então, assim, ela consegue arbitrar esses segmentos, né? Você vê o varejo ali enfrentando desafios, você tem um pouco da escassez do crédito também, que deixa essa parte, esse nicho do nosso agro um pouco pressionado no curto prazo. O mercado de insumos ali ele começando a melhorar, mas ainda não tão bom por conta dos atrasos que a gente teve na safra, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem a parte de indústria, né? A indústria e grãos ali na 300 está brilhando, né? Com desempenho robusto, né? Tri a tri. Então, por mais que você tenha um volume menor no varejo, né,
uma parte de grãos ali também que está tentando começar a melhorar. A Três Tentos ela consegue manter esse relacionamento, né, com os clientes ali agricultores de forma sólida, né? Tanto que a gente vê, né, a parte de volumes, a parte de receita sempre crescente, né? E a parte de trade acaba sendo a âncora ali para permear esse crescimento dentro da empresa ali, fazendo a devido arbitramento. Né? E quando a gente vai para o balanço, né, Massa, Kevin, Fernando e demais ouvintes, assim, a empresa está entregando um crescimento robusto, exponencial de receita, né, na comparação tri contra tri, comparação anual, o EBITDA, se você pegar a parte aí do último trimestre, né, em relação ao ano anterior, né, o terceiro tri de 24 em relação ao terceiro tri de 23, a empresa praticamente triplicou, né, o lucro operacional, né, com a margem ali de 2 dígitos, né, na média, né. Então, assim, ela tem esse crescimento anual composto muito perene, né, e ainda assim revisaram o guidance para frente, né, em termos de receita, EBITDA, lucro, né, o CAPEX também ali foi revisado para cima, então é uma empresa aí que, assim, talvez o múltiplo não esteja tão atraente quanto estava ali próximo dos 10, 9 reais, mas é uma empresa aí que talvez o mercado pague na frente, dado esse status quo atual, né? Você tem um macro que alinha bem, você tem um micro da empresa, né, com essa diversificação estratégica, integrando varejo, trade e processamento, né? E ao mesmo tempo esse conjunto todo traz essa eficiência da Três Tentos em relação aos pares. No valuation a gente vê hoje, para 25 aí a empresa tradando a 10, 11 vezes o lucro, né, mas se você estimar esse crescimento de lucro para 26, você coloca 2 anos aqui para frente, a empresa trada 8 vezes lucro, né, para 26, e com um ROIC, né, de aproximadamente ali 20, 21%. Né, então é uma empresa que tem uma boa alocação de capital, enfim, tem o macro a seu favor e um micro bem encaixado. Massa. Boa! Bom, vamos falar um pouco das perguntas aí, das empresas, né? Perguntaram de Eletrobras. Acho que Eletrobras aí, o Diogo, é uma tese bem tranquila para longo prazo, tá? A empresa ela já está num novo momento, né? Então a empresa, agora a gente tem uma empresa aí que vai pagar dividendos, né? Se olhando a melhora operacional ali, o Ivan Ferreira vem fazendo um belo trabalho na companhia, né? De, ajustar subsidiário, incorporar CNPJ. Então eles estão limpando aí 70 anos, né, que a empresa foi estatal e tinha um monte de coisa ali dentro que só dava prejuízo, coisa ineficiente, tá? E é um processo que vai ainda por mais alguns anos, né? Incorporação de Furnas mesmo é um belo exemplo aí que dá um ganho para a empresa de 2 bi no longo prazo, né? Então, assim, eles estão fazendo o trabalho de casa, a gente vê pelos balanços ali mostrando melhor operacional. A empresa ela já vai entrar no momento agora de pagar dividendo, né? Um detalhe aí que pode dar uma animada no papel no curto prazo e resolveria também essa questão da interferência política é o acordo com o governo, né? O governo está, sim, eu não sei se é questão com a empresa ou com o governo, né? Que o acordo está sendo postergado. Eu acho que, assim, até meio do ano, meio que, assim, factível sair esse acordo, tá? Depois eu acho que a empresa vai empurrar para frente, vai para eleição e o governo vai perder força, tá? Então, saindo esse acordo, eu acho que o papel deveria reagir bem, tá? E assim, olhando para longo prazo, você vai ter uma companhia aí que te paga um bom dividendo num setor, assim, não tem nem o que falar do setor, né? A empresa tem ótimos ativos, a governança da empresa está melhorando bastante, entendeu? Vai colocar mais 2 conselheiros do governo. Tudo bem, mas você ainda não tem maioria, né? Você ainda tem ali... o governo vai ter que vai ter trabalho ali para votar alguma pauta com maioria, né? Porque até então o conselheiro ele responde no CPF dele, tá? Então acho que é uma tese bem interessante, tá? Para Carrego, eu gosto bastante, uma posição grande aqui na carteira, tá? E assim, eu acho que saindo um acordo e a companhia entrando nessa nova fase aí de dividendos, o mercado vai reprecificar ela, tá? Que eu acho que tá muito barata aí. Perguntaram aqui, acho que essa daí... O Fernando ou Kevin, talvez o Júlio acompanham de perto. CVC e Açaí. Vou dar minha opinião aqui. Eu prefiro Carrefour, tá? Para entrar nessa faixa de preço, olhando esses papéis entre Açaí ou Pão de Açúcar. Só que assim, também não compro, tá? Acho que esses papéis aí a gente tem que esperar dar uma melhora aí. E você esperar aqueles momentos que você sabe que papéis aí de beta maior, Riscom vai correr forte, tá? Porque até então, se olhar... O Itaú aí, ele repicou da mínima e você vê que alguns papéis de interno ainda nem saíram perto da mínima, né? Estão meio que próximo ali. Então
Então o mercado, por enquanto, ele tá comprando empresas de boa qualidade, tá? Que é o normal da bolsa. Primeiro o blue chip anda, aí depois segunda linha, depois terceira linha. Boa. Falando ainda desses papéis, olha, CVC, cara, andou bem, né, recentemente. Ela também foi desses high beta que explodiram, né? Caiu 60% em 20 dias, 30 dias, 50%, 60%. E a empresa, a gente esquece, né, do micro. No último trimestre, ela teve o primeiro lucro, né, na última linha, gerou caixa, e o primeiro lucro nos últimos 18 trimestres. A gestão da CVC hoje é muito boa. Voltou anticontrolador, tem gente muito séria no board, né? E é uma empresa que, cara, é um micro muito bom. Eu conheço um fundo que está mais de um ano nela, tá? Acompanhando na vírgula e está perdendo dinheiro, né, obviamente, mas que está feliz com a melhora micro. Mas é um micro que está ficando muito bom, com macro difícil, mas que é um micro que ainda é um turnaround, né? Que está acontecendo, mas é um turnaround. Eu gosto, não é assim, das top picks, como o Massa falou, quando o mercado melhorar, pode correr muito. E açaí foi uma que eu estopei em dezembro, né? Eu reconheço, cara, é muito barato açaí. O problema é que eu tava com uma visão que seria um papel defensivo por estar no setor que, assim, não perderia operacionalmente, mesmo se a atividade piorasse com juros mais altos, porque é consumo básico, né? Mas aparentemente o peso da dívida acabou falando mais alto quando a gente fala de valuation, né? Porque a gente olha o preço-lucro, geração de caixa e açaí, ele vai ficar, assim, 10 vezes lucro para esse ano, vai ter um 10% de free cash flow yield, não dá para dizer que é ruim, né? Mas o mercado não deu muita atenção para isso, né? Em outros momentos foi mais benevolente. Foi o caso do Gemate. O Gemate foi bem mais tranquilo de price action do que açaí e Carrefour, na minha opinião, justamente por conta da dívida. E olha, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. O Márcio falou de Braskem no começo. Se puder compartilhar a tela para mim, por favor, André. Obrigado. Aqui é uma ideia que eu postei hoje de Braskem, né? E é muito interessante porque quando o papel está caindo muito, o Márcio sabe muito bem disso, né? Quando acontece, que surgem vários boatos, né? O ruído, os motivos pelo papel ter caído e por que vai cair para sempre. Aí eu listei aqui nesse post do feed os mitos, né? Os que falaram que por que Braskem estava caindo e ia cair muito mais. Primeiro mito, né? Que foi muito falado, que ela está caindo porque é dívida em dólar e ela realmente tem uma dívida alta, né? Aí eu expliquei algumas vezes. Toda empresa que tem receita em dólar, ela vai ter dívida em dólar. E geralmente essa dívida tem o mesmo percentual da receita em dólar dela. Vou dar um exemplo de que é 100% indexada em dólar, né? Você pega a Vale, a dívida da Vale é 90 alguma coisa por cento em dólar. Você pega a Suzano, é 100% em dólar. Por quê? Porque a receita é 100% em dólar. Só que você tem um efeito que o EBITDA, aí eu vou entrar nessa parte daqui a pouco, tá aqui mesmo, que o EBITDA sobe muito mais do que o custo da dívida, né? Por exemplo, a cada um cento de dólar de aumento, o EBITDA da Braskem ele sobe 1,30, né? É uma diferença brutal. Isso faz com que o EBITDA da Braskem ele sobressaia sobre o aumento da dívida por ser dolarizado. Outro mito que teve, né, que a Braskem estava caindo porque a Selic era alta. Olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui como está dividido o endividamento da Braskem, né? A gente vê aqui, em detalhe a Selic, a CDI, né, 7%, tem 3 em PCA, e a maior parte da dívida ela é pré-fixada em dólar, é 7% no ano, é um pré. Esses 11 é um pós-fixado em dólar. Por que a Braskem tem 7% em CDI e 3% em PCA? Porque eles têm uns 20% de óbitos no Brasil que é em real. Então eles têm que ter algum fluxo em reais para pagar essa turma. E só isso. E agora, é uma parte mínima, né? Então, basicamente, a Selic alta para a Braskem é diferente nesse sentido, né? E toda a receita que ela tem no Brasil, que é inclusive beneficiada pelo aumento de importação de tarifas, ele também repassa em dólar, apesar de ser uma venda no Brasil. Enfim, aqui foram alguns comentários de Braskem.
Tá postado no TC para quem quiser olhar. E quem tiver mais perguntas. Eu anotei uma pergunta aqui, na verdade, que foi. Falaram que tinham segurado o Guar até agora, né? E se fazia sentido, tá pensando em trocar Guar por Inter. Acho que o Kevin pode me ajudar a responder essa também. Que ele também acompanhou muito o Gal, Massa. Olha, é difícil cravar, né? Essa troca, porque nitidamente, né? O Inter andou bem e a Guar ficou. Pô, tá no low praticamente. É muito difícil falar pra você, cara, agora troca. Mas. Porque Guar tá barato. O que me preocupa em Guar hoje é que ela tem um impacto maior do que os pares na parte financeira e eu não sei até que ponto isso pode ser um problema. Hoje, eu sempre preferi Guar. Durante 24 inteiro eu tive Guar diversas vezes, o Massa também. Foi um trade que deu muito dinheiro. Mas hoje eu ficaria com Renner ou C&A. Tá? Eu não teria Guar. É o primeiro feedback que eu dou. Agora, trocar Guar para o Inter, cara, faz aos poucos, né? Ou vai de consciência limpa, porque você está sendo de um papel que realmente ficou para trás. Eu ficaria mais confortável de trocar meio que banana por banana, né? Tipo, Guar por Renner ou C&A, do que por Inter, né? Eu faria uma troca setorial. Eu ficaria mais confortável no seu lugar se fizesse isso. Eu acho arriscado, tá? Porque pode ser que funcione, né? Assim, acho que se o mercado melhorar bem, agora anda bem mais que Inter. Assim, num curto prazo, acho que agora poderia andar bem mais que Inter se o mercado melhorasse. Só que, assim, é aquela coisa, né? Você vai trocar um papel que está começando a ficar com price action melhor por um que ainda está com price action ruim. Né? É um pouco aquela fórmula mágica que sempre dá errada, né? Você vende o que está dando certo para comprar mais do que está dando errado. Então, não sei, eu tomaria um certo cuidado aí, e eu também tenho essa preocupação do Fernando, né? Agora ela é a que tem maior exposição da financeira, então, com esses juros mais altos, ela tende a sofrer mais que a financeira, né? E não só isso, como também o que vai funcionar bem agora, né? Varejo vende com crédito, né? Então, se a gente está numa situação onde elas não conseguem aumentar a carteira de crédito, é muito ruim para a operação de varejo. É por isso que eu gosto de CA, porque eu acho que CA ainda vai ter capacidade de aumentar, continuar expandindo a operação de crédito aqui nesse cenário, ou se, enfim, todas estiverem ruins, a CA que vai estar menos pior nesse sentido. Então, não sei, eu também me preocupo um pouco com o Guar, apesar de Guar é a mais barata do setor, tá? Então, se você olha para a Renner, C&A, sem dúvida, Guar é a mais barata do setor. Só que eu tô com o Fernando, se eu fosse para ter alguma hoje por fundamento, acho que eu iria mais para C&A. Boa. Eu acho que, assim, quer falar? Fala aí, Julio. Não, é coisa rápida, assim, acho que o Marcos até falou um ponto interessante em relação à Braskem, porque muita gente confunde nessa questão do balanço ali, né, essa questão do dólar, né, e do efeito do dólar na DRE ali, no lucro da empresa. Ele citou até a Suzano, né, que muita gente também fica um pouco confusa, né, às vezes a Suzano dá um puta prejuízo, mas quando você vê a geração de caixa é robusta. Né? E isso é muito normal nessas empresas que têm justamente essa dívida dolarizada, tá, pessoal? Porque ela faz esse hedge de balanço, né, apenas para preservar ali a contabilidade. Né? Então, por exemplo, a Suzano, né, vamos pegar aqui, ela fica devedora, né, na variação cambial, né, e isso vai contabilizando ali ao longo do caminho, né, ou entrando como despesa ou como receita, a depender ali do movimento do câmbio, né, no período. Então, no caso da Suzano, né, muito parecido também com a Braskem, ela geralmente entrega esse prejuízo contábil, porque ela tem que corrigir ali o passivo dela que é dolarizado, né, porque ele acaba ficando maior em reais. Né, mas o ativo ali da empresa, né, os investimentos, né, as fábricas, as florestas, etc., ele não corrige. Né, então, isso acaba criando ali um certo desbalanço dentro do balanço patrimonial da empresa. Mas, de novo, um efeito totalmente contábil. Por quê? Porque no tempo ela vai corrigindo isso, né? Porque a CIA, né, a empresa lá, a Suzano, ela vai exportar, né, lá na frente, no prazo maior, né, com um dólar muito maior do que o que ela travou ali no balanço, vai gerar caixa e vai casar esse financeiro, né? Então, isso, assim, para efeito de caixa, né, tem zero efeito, de fato. Então, é até um ponto interessante, né? Porque muita gente gosta de olhar o múltiplo preço-lucro, né, para essas empresas que têm a dívida atrelada a dólar,
né, e acaba ficando um pouco distorcido por conta desse descasamento, mas quando você olha ali em termos de, sei lá, o EV/EBITDA, por exemplo, ou você abre de fato a DFP e vê a geração de caixa, você vê que de fato é um movimento muito normal nessas empresas, né, principalmente as exportadoras que tem o dólar aí como esse fator de risco, né, do balanço. Boa! Bom, o Maurício perguntou também minha opinião. Cara, acho que se Inter tivesse 26, eu trocaria. Nesse patamar, acho que eu ficaria quieto. Eu trocaria por alguma do setor, tá? Eu acho que, assim, que nem eu falei, né? Vai melhorar, tá melhorando primeira linha, depois o mercado pode começar a olhar para esses papéis, né? Até se a curva começar a fechar mais. Tem outra pergunta aqui do Maurício, perguntando de BPAC por Itaú, tá? Assim, Maurício, eu não gosto de ficar fazendo muito essas trocas assim, olhando price action, tá? Porque se você olhar price action, o Braskem a 10 era horrível, tá? Ia no 8. Aí tá 14, entendeu? Eu gosto de olhar ali mais a parte do fundamento, entendeu? Então, pô, hoje, o que eu tenho? Eu tenho o Itaú, porque eu acho que o Itaú opera o crédito melhor. O BTG, sempre quando tem alguma coisa ali, né, acaba que entrando no meio, né? Acho que, assim, não é igual um Bradesco, né, um Banco do Brasil, mas acaba sempre tendo algum ruidinho, tá? Eu não gosto, assim, eu já tenho alguns cases na carteira que são empresas ali que tem alguma melhora operacional, às vezes já melhoraram, mas não performaram bem, por isso que eu tô em Itaú, tá? Então hoje eu prefiro Itaú. Mas assim, o BTG também é um player interessante, né? E você surfa, assim, você tem um beta maior, né? Quando o mercado melhora, ele corre mais, tá? Mas hoje eu prefiro Itaú aí, olhando para dividendos, tá? Boa. Eu também não gosto de ficar mudando assim só porque o preço fez isso ou aquilo. O BTG tá muito barato, mas Itaú também tá. Então, assim, as duas são boas. Tem que escolher uma e ficar quieto, cara. Ficar mexendo muito é pior, tá? A gente fala de boa isso. A gente tá com o Itaú e não quer te convencer a trocar, não. Escolhe o que você acha. Eu acho que o BTG tem mais upside que Itaú se o mercado alivia, porque tem um pouco mais de crescimento, mas também é um risco um pouco diferente, tá? Não tão diferente, mas um risco diferente. O Itaú tem um ponto que pouca gente comenta, né? Saiu naquele relatório do BS, o Márcio já disse, mas, cara, tem um dividendo extraordinário de Itaú que deve rodar perto de 15 bilhões esse ano, né? Mas somado ao recorrente, vai dar uns 15% de yield de Itaú. É coisa pra cacete. Então, assim, mesmo se o mercado ficar de lado, você tem esse fluxo de caixa de um Itaú a 6,5 lucro. Eu estava conversando com um amigo gestor hoje, ele falou ele tem Bradesco, eu não tenho, ele falou de ABC. Ele está querendo comprar ABC, Banco ABC, né? Que eu também estudei. O Banco ABC está bem barato, tem um histórico maravilhoso. Crédito nunca dá problema, deu problema em 2008, aí os árabes botaram dinheiro no negócio. Única vez que deu problema. Cara, tá 5,5 lucro, Itaú tá 6,5. Porra, eu prefiro Itaú. Então, assim, não tem por que ficar dificultando. Eu vejo assim. E fora que, como o Itaú tem esse extraordinário esse ano, vai ter um yield maior do que o ABC, que deve dar uns 9. Então, sei lá, eu prefiro ficar no mais simples, tá? O BTG, só para comentar, ele deve estar próximo aí de 7 vezes, 8 vezes lucro, né? Assim, geralmente quando chega nesse patamar é compra, né? Daí o mercado trada lá para 10, 11 vezes no melhor momento, tá? Então, assim, também não tá caro, né? Mas acho que você tem ali o dividendo do Itaú que acaba sendo melhor. Às vezes a carteira também tem algumas empresas que já pagam dividendo, aí vale a pena correr um risco no BTG, né? De ter uma empresa ali com um beta maior. O Milão falou ali de Bradesco, né? Cara, eu acho que é o mercado sendo eficiente aqui, né? Normalmente o que tem mais risco tem mais upside, né? Então, acho que se o Bradesco entrega, ele deveria andar mais que os outros, tá? Mas eu acho que não faz tanto sentido você tomar esse risco agora, enfim, com os preços que a gente tem, Itaú, BTG, parecem muito baratos. E podem andar na frente até do Bradesco. Mas se eu fosse ter um banco hoje, tá? Acho que, enfim, eu não sou tão fã ainda para ter bancos, apesar do preço, mas se eu fosse ter, eu acho que eu iria para a Inter, cara, que eu acho que é uma tese mais legal. Eu acho que é uma tese de crescimento ali, é um banco que está entregando pra caramba. Na verdade, eu não tenho Inter, mas eu tenho uma outra tese que é parecida, né, que é a PagSeguro. O Inter, ele meio que ele é um banco cheio de clientes e ele está querendo aumentar a operação de adquirente.
enquanto a PagSeguro meio que está fazendo o caminho contrário, né? Ela é uma adquirente, está cheia de clientes, tem mais ou menos acho que o mesmo tamanho de clientes que o Inter, baixa diferença ali, o Inter tem um pouco mais, mas não é tão mais. E a PagSeguro está querendo também vir para esse caminho de bancarizar, né? De começar a dar serviços bancários, etc. Então, eu gosto, acho que mais da PagSeguro, porque apesar dela estar indo por esse caminho diferente, ela tem mais ou menos o mesmo número de clientes que o Inter, mais receita, mais lucro, é uma empresa acho que mais redonda assim, em termos de resultado já, enquanto o Inter ele ainda vai ter que dar aquele ROI que ele tem prometido, né? Mas enfim, de bancos eu acho que é um pouco isso, assim, Itaú e BTG acho que são as apostas mais seguras, né? É difícil pensar que eles vão estar nesse preço se o mercado melhorar, provavelmente andam, mas você tem alguns outros que andariam mais, né? Acho que o próprio BPAN, Bradesco, Inter, eu acho que todos esses aí são bancos que andariam bem mais numa melhora de mercado. Boa! O Ari perguntou de Sanepar ali, acho que Sanepar é uma empresa interessante também, Ari, eu comecei a comprar hoje, acho que é 4, 5% da carteira, tá? Até porque eu vou fazer algumas mãos. O ponto ali é que é uma empresa que ela vem melhorando, mas assim, é uma estatal, né? Então você tem ali também os ruídos políticos, né? Ela tem um precatório para receber de 4,2 bi, que é em torno de 40, 45% do market cap, tá? Acho que uma parte é revertida em dividendo, alguma outra parte aí o governo vai fazer algum populismo para ficar bonitinho, tá? Na minha opinião. Então não conto com tudo. E assim, você tem pode ser que mais para frente, né? Se a gente olhar o clima hoje da população do Brasil, você vê que o brasileiro já está começando a ficar irritado com estatal, né? Que eles já entenderam que estatal vira ali uma teta louca, né? Então, quem sabe aí você tem um benefício ali de uma empresa que pode ser privatizada, né? O Ratinho Júnior privatizou a Copel, assim, deu um belo upside a Copel, tá? Então tem essa cereja no bolo aí, tá? Acho que, pegar esse papel aí e você conseguir pegar esse dividendo extraordinário do precatório, você fica com um custo bem legal e dá para você ficar esperando ali, sei lá, a companhia ser privatizada daqui 2, 4 anos, tá? Você vai estar com um custo lá embaixo numa empresa de saneamento que paga muito dividendo porque o Estado precisa, entendeu? Então, acho que é uma tese bem legal, tá? Até a Miles, ela colocou esse cenário deles numa carta recente, tá? Comparando um pouco com o case de Sabesp, né? Então, uma tese aí que, assim, uma tese que acho que faz sentido para carrego, tá? Se olhando esse cenário, entrou os precatórios, a empresa vai pagar um dividendo, você fica com o custo lá embaixo, entendeu? A empresa paga dividendos recorrentemente e se você pegar uma privatização, dá um belo trade aí na mão. Boa. Tem uma pergunta aí no YouTube que é importante explicar. O Léo Levades, deve ser uma homenagem ao Léo Levati. Ele perguntou sobre Infracommerce, se já era ou se vale olhar ainda 008. Cara, acabou há muito tempo a tese, irmão. Eu acho que ela fazia muito sentido ali entre o segundo e o terceiro trimestre de 23, né? E quando saiu o quarto trimestre de 23, estava claro que alguma coisa estava estranha, né? Ela tinha uma melhora contratada, teve o follow-on que entrou o Pátria, e eu zerei ela a 1,38, exatamente, eu não lembro exatamente o dia exato, né, mas foi 1,38, e expliquei que ali para mim a tese tinha desandado. E, cara, só piorou, né? Trocou o management, porque o management antigo estava maquiando, na minha opinião, né, o balanço, assim, abertamente, tinha uma antecipação de recebível que inflava o EBITDA, né? Mas quando olhava na DRE, obviamente não computava no fluxo de caixa, mas no release eles colocavam, né? Ficava um negócio bem esquisito. Liberaram todo o impairment que havia sido feito equivocadamente no balanço, e aí surgiu mais uma dívida nova que não deveria existir a princípio, né, o Lunu, que nem o Pátria pegou, aí a alavancagem ficou ainda maior, a empresa explodiu de vez, né? Eu acho que virou um caso de RJ, o Extra RJ já caminhou para isso, ou caminha para isso. Cara, não faz sentido comprar no mercado atual, tá? Deu errado lá atrás, estopa, foi o que aconteceu, e é isso. Se por acaso você tem uma posição até agora,
Assim, não vale se apegar só porque caiu muito. Tira, dinheiro é dinheiro. Você tem coisas arriscadas melhores, tá? Se eu fosse comprar algo arriscado hoje, que eu acho que tem bastante upside, arriscado, eu não tenho. Eu compraria a Magalu, por exemplo. É um exemplo. CVC, que a gente comentou mais cedo. Então tem coisas que têm muito potencial, mas que o micro estão melhorando, estão baratas. Então foge do que virou, sei lá, tu precisa de uma mega virada micro de evento, a não ser que você queira acompanhar, saiba de alguma coisa, tá? Senão acho que não vale a pena. Boa, Marx. Não sei, ô, Júlio, você acompanha a Sanepar? Tem alguma opinião? Estão me ouvindo aí? Tamo. O Kevin eu sei que não, ele não acompanha, que ele não gosta de empresa que paga dividendo. Cara, é uma empresa boa aí dentro do setor de saneamento, né? Tem uma estrutura de capital bem equalizada. Tem também ali um precatório, né? Que muito provavelmente deve sair aí nos próximos meses também, para extrair valor para a empresa, mas assim, está sem momento, né? E acho que dentro do setor de utilities aí como um todo, mas não necessariamente a parte de saneamento, eu acho que, por exemplo, você tem, como você falou aí, a Eletrobras, que está com uma eficiência muito melhor, tanto na parte de processos ali, né, redução de custo fixo, né, redução de PMSO, muito, muito firme, né, e muito na frente do guidance que a empresa deu, gerando bastante caixa ali, vai vender bastante ativo também, que tem ali, que não faz parte do core business, então eu acho que é um player aí do setor de utilities que faz mais sentido na minha visão, né, com menos risco. É óbvio que tem todo o barulho em relação ao governo, mas eu acho que isso é mais, né, separando ali o que é sinal e o que é ruído, eu acho que é mais um sinalzinho que aparece ali, né, um negócio chato que fica penalizando a cotação, né, deixa o múltiplo depreciado, mas assim, a empresa gera valor, vai pagar dividendo e vai seguir aí a linha da boa governança nos próximos anos, tá? Tanto que a gente sempre repete, né, Massa? A privatização ela veio com, assim, com um aval, né, de todos os entes, desde o STF, né, desde a Câmara Máxima ali da pirâmide até a Câmara dos Deputados. Então, para você revirar isso, tem um custo político muito alto, né, muito alto. Então, eu acho que é um player melhor aí dentro do setor. Acho que talvez a Copel também pode ser um player aí, obviamente não é saneamento aqui também, mas está dentro do combo utilities, eu acho que pode ser um player mais interessante com essa queda atual. Ela está dentro de uma geografia ali, né, que não tem crise, né, a região sul ali do Paraná. Então, você tem um cliente ali que é solvente, você tem uma empresa que está tradando com um múltiplo interessante, né, a empresa está reduzindo também custo fixo, né, tinha uma boa parte ali de não recorrente que sujava um pouco o balanço da Copel quando ela era estatizada e agora privatizada, a empresa está conseguindo reduzir esses não recorrentes, tanto que a gente viu um boom absurdo ali na ponta final, né, no lucro. Outro ponto, né, quando a gente olha o lucro operacional ali, né, o EBITDA dela regulatório, né, ele é muito acima, né, então, assim, por mais que você tenha alguma tungada do governo, alguma revisão tarifária ali, alguma coisa ruim ali, né, de risco, né, a empresa consegue solver isso e ainda assim extrair valor para o acionista, né. É óbvio, acho que o dividendo da Copel hoje ele não é tão bom, né, se você estimar alguma coisa para 25, 26, é um dividendo um pouco abaixo ali ou em linha com o índice de dividendos, né. Acho que a Eletrobras aqui ela deve extrair mais retorno aí de volta para o acionista de forma de dividendo. E também acho que tem uma capacidade maior de apreciação. Mas são dois nomes aí, Márcia, que dentro do setor acho que eu prefiro, assim, sabe? Juntar ali saneamento, distribuição, geração de energia, são mais safes, né? Eu carrego aqui a Auren, tá? Mas eu acho que é mais uma pimenta aí, né? A Auren ela se alavancou muito para comprar o portfólio da S Brasil, e o mercado está penalizando isso hoje. Ela sujou um pouco a linha do balanço por conta dessa aquisição, então a alavancagem deve subir mais um pouco aí por volta de 5, perto de 5 vezes ali dívida líquida EBITDA, mas é uma empresa eficiente, uma empresa que conhece já esse portfólio da S, eles conseguem organizar ali a estrutura de forma rápida para gerar caixa e depois extrair retorno, né, trazendo essa dívida aí para o capital próprio. Né. É um pouco em linha com o que eu tenho aqui na Minerva, né, apesar de ser setores diferentes, eu acho que essa relação mecânica, né, de transferência da dívida para o capital próprio, eu acho que tem um valor absurdo aqui quando isso acontece. Agora, hoje, de fato, né, o mercado penaliza, não tem o que fazer, né, e a gente tá comprado aí por enquanto. Mas são nomes bons aí, tá, Márcio? Acho que
opinião assim para estudo, né? Você tentar olhar e comparar, né? Acho que a Eletrobras e Copel fazem um serviço melhor. Até para não ficar tão longo, mas comparando também com o Sanepar, né? Par com par aí. Acho que Sabesp, tá? Sabesp, você olha o múltiplo hoje caro, mas é uma empresa que tem uma contratação, um nível de contratação muito grande aí para frente de capex, de receita. Assim, ela consegue também reduzir muito custo aí, também pós-privatização. Então, um case aí para um horizonte mais alongado, eu acho que dá para segurar também essa Sabesp, tá? Show, Juro. Bom, vou responder uma aqui que o Elton perguntou. Aí depois eu jogo uma pra vocês aí, que acho que o pessoal tá com bastante dúvida sobre ela aí, galera. O Elton perguntou sobre Cogna, o que eu achei da recompra. Cara, eles finalizaram uma recompra em um mês quase, né? Mais ou menos. Acho que foi um bom movimento, aproveitaram o preço ali, compraram na faixa de R$1, R$1,10, tá? A companhia, quando ela está no momento, né, de assim, gerando caixa e dando lucro, né, uma hora a cotação a cotação acompanha o lucro, né? Então, pô, a companhia está gerando caixa, o que ela faz? Ela recompra ação e paga dividendo. No caso da Cogna, ela recomprou muita dívida, então agora ela está com caixa tranquilo, né, com alavancagem também. A empresa vai seguir fazendo recompra. Anunciou inclusive uma nova recompra, né, bem maior que a anterior. A recompra antiga era era dentro de 40 milhões de ações. A nova é 130, 140 milhões de ações. Deve pagar dividendo, pelo que a gente vê em conversas aí do sell-side com a companhia, tá? Lógico que não vai ser um dividendo grande, mas é um sinal aí que a companhia está num novo momento, tá? Eu gosto aí, tenho na carteira, tá? Tô carregando também. Acho que, sim, o mercado melhorando. Até a gente vê, né, que o mercado, assim, não tá bom. O papel subiu de R$1 para R$1,30, né? Deu uma boa melhorada, uma respirada, vamos dizer assim. Eu acho que vai seguir performando bem. O Marx tem também, ele gosta bastante. Quiser adicionar algum ponto aí, Marx? Boa. Você falou já bem, né? Acho que um sinal muito importante, além de ter feito. Eu encho o saco da Cogna há um tempo, né? Como vocês sabem, eu estou entubado nesse miquinho faz um tempo também. Então, eu tenho contato com o RI, conheço bem eles. E assim, eu ficava perguntando algumas vezes, né? E recompra, vocês vão fazer? Porque assim, no fim, quando está comprado, a gente quer sentir que a empresa está entrando junto, né? Mas o que a Cogna sempre foi muito transparente e falava, olha, o que o CFO passava por RI, né? A gente vai priorizar a recompra de dívida. A gente não vai fazer a recompra de ações agora. Quando fizer, e se fizer, vai ser para stock options. Teve aqueles 6 milhões, né, Massa, no início de 24, que foi stock option. Não foi tipo, vamos recomprar para gerar valor acionista, né? Então, assim, eles falavam, olha, quando a gente chegar num nível confortável de alavancagem, a gente vai usar esse financeiro, a Cogna está gerando muito caixa, a gente vai usar esse financeiro de geração de caixa para recomprar também. Fizeram isso em dezembro. Eu avisei, gente, eles vão anunciar outro programa em breve. E anunciaram um que é quase 3 vezes maior, né? 2 vezes meio maior, alguma coisa assim. E eles vão continuar recomprando, eu não sei o ritmo, mas vão, porque eles estão nesse nível mais confortável de alavancagem, vão gerar bastante caixa, 350 milhões, 400 talvez esse ano, vai pagar o mínimo da regulatório de dividendo, né, que é 25% do lucro, vai usar uma parte para recompra de dívida ainda, que eles vão querer reduzir mais um pouco esse endividamento, e a outra parte para recompra de ações. O acionista vai ficar feliz de todos os jeitos, né? Então, assim, a empresa tem que continuar entregando direitinho. Um fato importante é que, meados de fevereiro, a gente vai saber como foi a captação do ensino superior, né, de matrículas. É um dado muito importante que contrata o crescimento do ano, né? Se for, não sei ainda como é que vai ser, ninguém tem essa atualização ainda do setor. Se por acaso for um reporte positivo, né, para o setor ou para a Cogna em específico, a Cogna tem sido um pouco mais agressiva em marketing para capturar mais alunos, com invasão baixa, vai contratar um ano forte para a Croton de novo, né? Boa, bom, puxar a última aí que o pessoal teve 2 ou 3 perguntas aqui sobre Vale. Qual que é a opinião de vocês aí nesses R$52 aí? Vocês gostam? Estão olhando? Cara, é impossível não gostar de Vale nesse preço, né? Mas o que eu tenho falado de forma bem simples é pro China. Olha a China ontem, olha o Imate hoje, olha o Metálicas. Cara, a China tá caindo sem parar desde a eleição do Trump. Aí você olha, as metálicas estão iguais. É muito mais sentimento para a China que outra coisa. Porque se olha o minério, no fim das contas está a mesma coisa.
tá lá $100, 102, 97, 104, mas esses papéis estão caindo no espaço, né? Quando tiver um sentimento bom para a China, e eu achei que fosse ontem, né, por conta da questão tarifária, não foi, essas metálicas, né, do Ibov vão dar muito. Isso inclui Vale. Mas eu, assim, pensando nesse momento de China, eu preferia a CSN. Concordo. Também acho que é pensando em China. Vamos ver, se a China anunciar novos estímulos, eu acho que tem chance de anunciar, pode ser que seja um papel que reanime aí, tá? Agora, é a mesma coisa que o Fernando falou, assim, é um papel que, se pensar para longo prazo, eu gosto. Eu acho que para curto prazo os triggers são bem limitados à China. Então você tem que ficar de olho lá se quiser que o papel ande no curto prazo. Você acompanha Vale, Júlio? Boa. Cara, eu gosto. Eu gosto de Vale também. Acho que nesse múltiplo atual, a eficiência operacional da empresa versus os pares, historicamente, ela é muito melhor. A gente repete toda vez na live, né? A Vale ela tem uma mina muito mais eficiente do que os pares, né? Com a duration muito centenária. Assim, uma qualidade que nenhuma outra empresa, né, do ramo tem. E trada com um múltiplo muito depreciado. Então, acho que vale, no longo prazo, vale. Só que eu acho que está sem momento. Então, eu acho que é o investidor / trader aqui escolher qual é o seu melhor cavalo. Eu acho que, óbvio, a gente tem China aí, que pode ser uma boa proxy, caso ocorra algum sinal positivo ali em termos de estímulo. A gente vai ter reunião do Conselhão aí em março, então isso pode trazer um track de vol positivo aí para Vale. Mas eu acho que para uma carteira aí, para alguém que pensa em um prazo mais alongado, eu acho que sim, é um papel muito bom, paga um dividendo excelente nesses preços, e assim, vai seguir com muita eficiência, A gente olhar o histórico aí também do custo caixa, aquele custo de extração que a gente olha das empresas, a Vale também é uma das mais eficientes, em média rodando aí a 17, 18 dólares aí na melhor fase, Então, eu acho que vale sim, Massa. Agora, em termos de momento, dentro do IMAT aí, eu chamo a atenção para o pessoal, talvez a Gerdau. Acho que tem um macro interessante aí, dado que a gente está vendo um Trump incisivo em relação a tarifas. É óbvio que o discurso foi muito mais brando do que estava se especulando ali por parte dos participantes de mercado. Mas como a Gerdau tem uma participação operacional muito firme na América do Norte, nos Estados Unidos, eu acho que isso acaba sendo uma proteção aí dentro do setor. E ao mesmo tempo a gente vê a empresa ali, nos últimos trimestres diluindo bastante custo fixo, reorganizando ali a operação Brasil e lá fora. A gente viu os volumes aí aumentando, as margens também caminhando para os 2 dígitos. A empresa deixou de ser net client de caixa, voltou a gerar fluxo de caixa livre, voltou a pagar dividendo e também está com recompra aí absurda. A gente viu aí nos últimos meses a empresa emplacando 2 programas de recompras aí em relação ao float muito firme, Então, eu acho que é um casezinho aí legal dentro do IMAT. Assim, eu prefiro ela over Vale, mas assim, acho que Vale também é uma boa escolha, tá? Boa, legal. Bom, é isso, pessoal. Quase 1h15 de programa aí. Se alguém quiser puxar algum assunto aí, eu tô alinhado. Eu tenho um pouco de CSN aí. Tenho caixa também, tá? Eu prefiro CSN por causa da siderurgia. Eu tenho caixa e se eu ver algum movimento aí da China anunciando alguma coisa, eu devo aumentar, tá? Mas por enquanto vou ficar quieto, tá? Bom, queria agradecer o Marques aí, o Kevin, o Júlio, nossos guerreiros aí. Deixa eu dar uma palhinha de Aeres aí rapidinho, Márcio. Eu ia puxar isso, se vocês quiserem dar um destaque final aí, manda bala. Boa, deixa eu dar só essa palhinha de Aeres. Foi um papel que caiu bem hoje. Cara, assim, é um papel de evento, tá? A empresa tá numa situação difícil, então o papel estava R$5 antes de tudo isso começar, então eu não duvido que poderia voltar para esse preço, inclusive meio que é o que eu considero ali, o trade deu errado, é onde iria. Mas eu gosto, tá? É um evento que está acontecendo. A gente teve, o início de tudo ali foi as notícias que saíram primeiro no pipeline, de que uma empresa chinesa estaria interessada em comprar o papel a R$21, só que a família não queria vender. Esse foi o estopim de tudo ali. E o interessante é que o que me fez voltar a crescer o olho para o papel foi que saiu aquela outra matéria também no pipeline,
dizendo que, enfim, a família teria respondido os chineses, né? E aí depois os chineses teriam sumido. Né? Isso tudo depois daquela questão dos debenturistas, da renegociação da dívida, do waiver que foi concedido e tudo mais. Cara, isso eu gosto, porque o que me chama a atenção aqui, se a família respondeu os chineses é porque tem interesse de vender. Tá, sei lá, R$21 ou algum preço nessa linha. Se a família tem interesse de vender, agora a gente está na dependência dos chineses responderem. Né? E por que os chineses poderiam não tá respondendo ainda? Cara, tudo aconteceu no final do ano passado, então a gente estava naquele momento de final de ano. Esses primeiros 15 dias do ano aqui, basicamente a empresa estava passando por aquela questão do waiver, da renegociação das dívidas, dos eventos. Então, eu acho que agora a gente está numa situação onde os chineses podem responder a qualquer momento. E se eles voltarem com uma proposta, eu acho que o mercado, dado que a família já deu essa primeira sinalização, o mercado pode começar a botar mais coisa no preço, pode começar a botar que o deal fecha no final. Então, assim, não acho que é algo que sairia no curto prazo, porque isso leva tempo, tem due diligence, tem uma série de procedimentos ainda que provavelmente levariam meses aí para acontecer. Mas se a gente tiver uma notícia, ou sei lá, alguma coisa aí que mostre que os chineses voltaram, fizeram alguma outra proposta, isso pode fazer preço no papel, e muito. Pode subir, sei lá, para 12, 13 reais, enfim, pode subir bem, com o mercado já na expectativa de que isso aconteça. Então, assim, eu acho que é uma aposta boa, entendeu? Nesse nível de preço. Se voltar para 5, eu tenho, sei lá, uns 20%, 30% para perder, para ganhar quase, sei lá, 150%, 180%, quase 200%, na verdade, se de fato o acordo sair naqueles moldes. Então, assim, é uma simetria boa e que eu acho que faz sentido carregar. É um trade de evento aí que eu tô não vou dizer confortável, porque é um papel bem volátil, tem que ter uma mão certa ali para conseguir segurar. Mas é um trade que eu gosto de evento, tá? Boa. Bom, na minha parte aqui não tenho mais nada, gente. Só acompanha a gente lá no TC, a gente vai dar feedback todo dia. Boa. É isso então, galera. Queria agradecer aí todos. Quer falar alguma coisa aí, Julio? Não, pode fechar aí. Show, é isso então. Obrigado aí, pessoal. Tamo junto. Quarta-feira que vem estamos de novo aqui nesse mesmo horário, tá? Valeu, galera. Abraço. Valeu, pessoal. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. TC News. Não tem como operar sem.